Nesse momento, então, eu vou pedir ao pastor para que faça uma oração, para que nós possamos, então, já entrar no estudo da Palavra de Deus, nesta manhã que tem como tema, né, sinais da volta de Jesus. Sim, pastor. Oremos, então. Nosso Deus, nosso Pai querido, a nossa gratidão pela oportunidade que nos concede de poder estudar a Tua Palavra. Amém, Senhor. De estudar a Tua Palavra com amigos aqui no nosso município, mas também com amigos de outros estados, de outras regiões deste Brasil, e que o Senhor ilumine nossas mentes, o Teu Santo Espírito Ele abra nossos corações para não somente entender, mas receber e permitir com que a Tua Palavra ela mude as nossas vidas. Amém. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, já entrando no estudo da Palavra de Deus desta manhã, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, fazendo a obra de Deus em nosso favor, para dar o perdão aos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo, que chamou um grupo de homens, né, de discípulos, para lhe ajudarem no seu ministério, e após a sua partida, conduzirem os primeiros passos da igreja primitiva, e isso pudesse chegar até nós hoje, em nossos dias, né? E louvado seja Deus por isso. E em algum momento do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo começou a falar a respeito da sua segunda volta, ou seja, o seu segundo advento. Eu posso imaginar, pastor Maiton, a curiosidade, né, que foi tomada nesses discípulos do Senhor Jesus Cristo com relação a esse segundo advento, ou seja, essa segunda volta do Senhor Jesus Cristo. E uma certa feita, quando eles estavam reunidos ali no Monte das Oliveiras, os discípulos então foram mais direto ao Senhor Jesus Cristo. E eles perguntaram, mas Senhor, quando vai acontecer isso? Né? Será que tem uma data? Eu posso imaginar eles conversando lá entre si, né? Quando vai ser? Que ano vai ser? Que época vai ser? Fala para nós alguma coisa. E o interessante é que Jesus, né, ele não deu data, não deu ano, mas ele começou a falar de alguns sinais que estariam acontecendo na iminência após a sua ascensão ao céu, né, e até o final da sua volta, sinais que estariam acontecendo que mostraria para nós que somos os seus seguidores e para os discípulos lá da época a brevidade da sua volta, né, pastor? E são muitos os sinais. E eu começo aqui com o senhor com a primeira pergunta, né? Pastor, que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Jesus Cristo? E antes do senhor responder essa pergunta, se o senhor tem algum comentário sobre esse assunto, fique à vontade. Esse é um assunto muito importante na Bíblia. Na verdade, o mundo cristão aguarda a volta de Jesus. Isso é verdade, pastor. E quando nós aguardamos a volta de Jesus, nós não aguardamos, a Bíblia ela não deixou esse evento como se fosse um evento às escuras. Apesar que, como você disse, a Bíblia não fala, Jesus não revelou o dia e nem a hora. No entanto, ele deixou sinais para que nós nos preparássemos para o seu retorno. Certo, pastor. E muitos, irmão Daniel, têm nos perguntado em alguns momentos, tenho visto também, até mesmo pela internet, a seguinte indagação. Certo, pastor. O coronavírus é um sinal da volta de Jesus? Olha só que interessante, né? Há quem pergunte acerca disso, e há até aqueles que se arriscam a tecer aí, digamos assim, uma doutrina, uma tese, certo, pastor, como se o coronavírus fosse o sinal da volta de Jesus. O que é que a gente pode dizer? O coronavírus, bem como outras doenças que assolaram o nosso planeta, ou o nosso país, dependendo da situação, podemos dizer que ele não é um sinal, mas ele faz parte de um cenário, certo, de um cenário maior, né? Entendo. E é isso que a gente vai estudar nessa manhã. Não o coronavírus como um sinal, mas um cenário maior, onde as pandemias, as doenças, a falta do amor do próximo, a avareza, está incluso nesse cenário maior. Entendi. Que Jesus apresentou como sinais da sua vida. Entendi, pastor. E com relação a essa pergunta, pastor, né, que nós fizemos aqui, que é a primeira pergunta, sim, né? Que sinais, então, seriam vistos, né, no mundo social, né, antes, então, do retorno do Senhor Jesus Cristo, um retorno que nós aguardamos com toda a ansiedade, que vai mudar toda a situação, a nossa situação e a situação do nosso mundo, né? Que o pastor, através da palavra de Deus, teria que falar a respeito disso? Querido ouvinte,
amigo internauta, eu quero te convidar a olhar para o capítulo 24 de Mateus. Isso, pastor. Porque essa manhã a base do nosso estudo será o capítulo 24 de Mateus, que é exatamente o capítulo 24 de Mateus. Ele revela para a gente esses sinais em que nós entendemos que são sinais que preparam, né, o cenário para a volta de Jesus. Certo, pastor. E com relação a essa pergunta, no mundo social, o capítulo 24, o verso 6 e o verso 7, a gente não vai ler aqui na ordem. A nossa intenção não é apresentar uma cronologia, até porque não existe essa cronologia, mas existem os eventos, né? Certo. Então, o capítulo 24, verso 6 e verso 7, ele diz assim, ó: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha só. Porventura se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então veja, o próprio Senhor Jesus, respondendo aos discípulos acerca dos sinais, ele fala que haveria guerras, rumores de guerra, mas ele faz um alerta assim, olha, vede, ainda não é o fim. Olha só. Mas são sinais que estão anunciando a sua volta, né? Nação contra nação, a presença de fome, de terremotos. E é interessante quando nós vamos para a carta que Paulo escreveu a Timóteo, o livro de 2 Timóteo, para ser mais exato. Paulo, ele descreve um pouco mais, ele amplia pouco mais esse mundo social no capítulo 3, os 4 primeiros versos, né? Veja que parece que Paulo está escrevendo exatamente o retrato dos nossos dias, de como estaria a humanidade nos nossos dias. Diz assim, ó: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Veja, Paulo está falando do quê? Dos últimos dias. E ele fala: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha só. Não é um retrato da nossa sociedade no dia de hoje? Isso é verdade. Então veja, a Bíblia é muito clara em nos informar, em nos dizer que o cenário está pronto. Os eventos que Jesus ele profetizou que aconteceriam, estão acontecendo. Por isso, querido irmão, por isso, querido amigo que nos ouve nessa manhã, que nos assiste, há uma necessidade de nós nos prepararmos. Não sabemos o dia nem a hora, mas os eventos mostram que a volta de Jesus está prestes a acontecer. Sim, pastor, eu posso acrescentar um pouquinho mais aqui, juntamente com o senhor, com os nossos irmãos e amigos aí do outro lado do rádio, também através da internet, que essa é a situação do nosso mundo, das pessoas hoje, né, pastor? A maioria das pessoas se encaixam aqui dentro desse verso da palavra de Deus que o irmão leu aqui na palavra, né? Isso aqui é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Maiton, não é do irmão Daniel, é a palavra de Deus, né? É o cumprimento das profecias de Deus, né? Acontecendo em nossos dias. Então, o que nós temos que fazer diante disso, né, pastor? É aquilo que o irmão disse, é nos preparar, é nos ir à presença de Deus, porque esta é a situação do nosso mundo. Como estão as pessoas, né? Como anda o nosso amor de um para com o outro, né? Como nós somos egoístas ultimamente, só queremos as coisas para nós, não é verdade? Isso é com relação à pessoa de maneira individual, é com relação a um estado, é com relação a um país, né? É assim hoje que prevalecem as coisas. Então são coisas, né, da palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo deixou na sua palavra, que nos mostra que realmente nós estamos aí, né, na brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Não tem como fugir dessa realidade, né, pastor? Sem falar em outras situações aí reinante hoje entre nós, a humanidade, né? Então é muito sério e muito importante esse assunto nesta manhã, né, pastor? Agora, pastor, Jesus ele falou um pouco mais, né? Que 3 sinais no mundo natural
né, indicam a volta e a brevidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a palavra de Deus fala? O irmão já falou aí em terremotos, sim, né? Falou aí no verso 7. Isso, vamos acrescentar mais um pouquinho nesse sentido aí. Mas no finalzinho fala sobre terremotos em vários lugares. Certo. Né? E quando você vai para o verso 29, no mesmo capítulo, que é o capítulo 24, né, que é o nosso capítulo de estudo dessa manhã, a base está aqui. Jesus diz assim, olha, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então Jesus no mundo natural falou de 3 sinais: a presença dos terremotos, o escurecimento do sol e da lua, que ele aconteceu no dia 19 de maio de 1780, um fenômeno que a ciência até hoje não sabe explicar, porque foi algo realmente sobrenatural. Isso é verdade. Apesar da ciência conseguir prever os eclipses, tanto lunar quanto solar, mas esse aqui foge à regra de um eclipse. Certo, né? E também a queda das estrelas, que aconteceu no ano de 1833, para ser mais exato, no dia 13 de novembro de 1833, a queda das estrelas. Então, a gente percebe que o próprio mundo natural está anunciando que Jesus está voltando. E aí, irmão Daniel, eu fico preocupado. Certo, pastor. Porque a natureza anuncia. Olha só. E às vezes o ser humano não. Entendo, pastor. O mundo social está aí gritando, olha, essa falta de amor, essa corrupção, essa avareza, todo esse quadro social que está instalado nesse planeta de fome, de peste, de guerra, é o mundo anunciando que Jesus está voltando. Isso é verdade. E nós, seres humanos, que também poderíamos nos unir e proclamar, às vezes nos calamos. Isso. E ao invés de anunciar as boas novas da volta de Jesus, anunciamos apenas desgraça que a internet divulga de maneira maciça por aí, né? Isso é verdade. Pastor, eu gostaria de usar aqui um exemplo, eu não sei se vai encaixar muito bem nesse estudo aqui da Palavra de Deus nesta manhã, falando a respeito desse assunto, mas uma certa feita, pastor, eu fui na linha aí na casa de um amigo, né, e era parte assim da manhã, e nos fundos da casa dele, né, tem aquela graminha bem fininha, né, que parece um tapete, tudo bem arrumadinho, e eu cheguei, ele estava pro curral, né, e eu fiquei deitado ali naquela grama, ali na sombra, bem gostoso, aguardando a sua presença lá do seu trabalho do curral. E de repente, pastor, veio uma galinha, né, e começou ali a dar sinal, né, a dar sinal. Aí eu nem imaginava nada, né, porque a gente não conhece nada muito da roça, né, e sobre a natureza. E de repente o vizinho chegou, quando ele viu aquela galinha espantada, né, ele falou: Daniel, fica quietinho. E de repente ele falou: olha, é uma cobra jararaquinha que está aí do teu lado, pronta a te picar. E ele fez um jeito de tirar aquele animal peçonhento dali, né? E eu falei: olha só, rapaz, aprendi uma lição. Diz que a galinha, né? Ela percebe, né, na natureza dela esse tipo de gravidade. Eu falei: olha, meu Deus, já pensou? Ele falou: Daniel, se você fosse picado por essa minúscula cobra, nós tínhamos que sair correndo com você aqui para Jaru ou para Jorge Teixeira, atrás aí de medicamento. Eu falei: olha só, né? Então, os sinais são importantes. Né? Os sinais são importantes, né, pastor? Então, pastor, nós estamos vendo aí, já vimos aí o sinal, né, no mundo social, vimos aí o sinal no mundo natural, né? E agora nós vamos aqui, pastor, e que sinais, pastor, seriam vistos então nesses últimos dias, e principalmente nesses dias que são os nossos dias, no mundo religioso, antes da volta do Senhor Jesus Cristo? Será que tem alguma coisa, a Bíblia fala alguma coisa a esse respeito, pastor? Como estaria o mundo religioso? Isso, religioso, né? Hoje em nossos dias, né? Estariam as igrejas. As igrejas, isso. Então veja, ainda no capítulo 24, a gente vai ler aqui o verso 4 e o verso 5, diz assim, olha: e lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha só. A primeira coisa que Jesus me chama a atenção aqui, ele diz assim: olha, eu estou falando isso aqui para vocês não serem enganados. Olha só. Para vocês não serem enganados. E aí o verso 5 diz, olha: porque virão muitos em meu nome, dizendo, pastor, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ainda, falando desse tema, o verso 11, Jesus diz assim, ó:
levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E o verso 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, é sério, hein, pastor? É sério. Então, no mundo religioso, Jesus disse que levantariam pessoas, falando em nome dele, olha só, usando o nome dele para enganar. Entendi. E fariam até sinais e prodígios. Irmão Daniel, aqui está um perigo. Há muitos que procuram uma igreja pelos sinais. Certo, pastor. A cura ali, então lá eu estou. Um evento milagroso, os demônios se manifestam e o líder religioso expulsa. Veja que Jesus está falando que se levantaria, especialmente o verso 24, dizendo assim, olha, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. Bom, eu não estou querendo dizer, irmão Daniel, que aonde acontece sinais e prodígios não é de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Entendo, pastor. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos estar numa igreja somente pelos sinais, somente pelos prodígios. Entendi. É arriscado, porque Jesus está dizendo que nos últimos dias também se levantariam falsos cristos, falsos profetas, também teriam esse poder. Certo. Né? E o estudo de hoje vai nos ajudar, o de hoje, da próximo domingo, certo, pastor, vai nos ajudar a identificar, então, se não é pelos prodígios, pelos sinais, pelos milagres, como que eu vou saber qual é a igreja, pastor, de Deus nesta terra, né? Entendi. Então, pastor, o inimigo, como ele usou de astúcia, né, que a astúcia é a arte de enganar sem ser percebido, como ele usou de astúcia lá no princípio, principalmente com Eva e consequentemente com Adão, então ele usa esse mesmo método hoje em nossos dias, não é verdade? Sim, sim. Porque veja só, se ele vir no nome dele, ninguém vai aceitar, não é verdade? Então ele usa da astúcia, né, que é a arte de enganar sem ser percebido, né, para poder arrebanhar aí um punhado de pessoas, né, aí sobre o seu comando, sobre a sua liderança. Então é por isso, irmãos e amigos, que nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos da percepção do Espírito Santo para nós sabermos então desvencilhar, né, aquilo que é de Deus e aquilo que é do inimigo. Exato. E nós tomarmos uma decisão, né, ao lado do nosso Deus, né? Então nós vimos aí, né, os sinais que estariam acontecendo no mundo social, no mundo natural e também no mundo religioso, onde a gente imaginaria que jamais teria algo, né, nesse sentido, mas tem. E nós precisamos tomar cuidado, né? Precisamos ir à palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo sabedoria que nos ajude a desvencilhar essas coisas e tomarmos a nossa decisão ao lado de Deus, né? E aqui, pastor, né, o irmão já falou aí sobre a questão dos falsos profetas, né, de alguns líderes, né, falsos, né, que estariam aí fomentando a palavra de Deus. Mas aqui na pergunta 4, pastor, além desses, que importantes sinais foi mencionado pelo Senhor Jesus Cristo? Tem mais, pastor? Tem mais. Né? Os sinais aí no mundo natural, social, religioso, tem mais. Mas, que sinais Daniel, são esses? Antes de ler esse último sinal, sim, fica à vontade, pastor. Tem um alerta. Sim, pastor. Nessa área desse, como estariam as igrejas. Certo, pastor. A segunda epístola de Pedro me chama muita atenção um verso que diz assim, olha, vou ler aqui do verso 1 em diante, mas vou dar a ênfase naquilo que eu gostaria de ressaltar, né? Certo, pastor. Diz assim, olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, veja que o assunto ainda é o surgimento dos falsos profetas. Assim também haverá entre vós mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora. Então veja, no mundo religioso, as heresias, os falsos ensinos não seriam introduzidos assim de maneira aberta, mas seria algo dissimulado, como você ainda bem falou. Mas diz mais ainda, olha, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha só, pastor. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha, o caminho da verdade será infamado. Agora veja a parte final, que é isso que eu quero que chame a atenção. Também movidos por avareza,
farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha só. Olha, por causa da avareza farão o quê? Comércio. Olha só. Então hoje nós estamos vivendo um período em que mais do que nunca tem sido feito um comércio da fé. Parece que as pessoas têm procurado a igreja, aquela igreja que mais oferece prosperidade. Entendi, pastor. Né? Então, se ali há prosperidade, se ali, ainda que eu tenha que vender todos os meus bens para dar àquela igreja, que a igreja está prometendo que eu vou receber em dobro, é aquela igreja que eu vou procurar. Então precisamos, né, pastor, da fé, ter muito cuidado, né, e pedir ajuda de Deus para que nós não possamos ser enganados por esse inimigo, né, que quer a nossa destruição. Sim. Um tipo de indulgência moderna. Certo, pastor. Né? Eu ofereço a Deus alguma coisa para que eu possa receber em dobro aquilo que eu, né, pastor, ofereci. Que coisa, uma troca. Uma barganha aí, né, que as pessoas querem fazer com Deus, né? Mas isso vamos lá, você me perguntou que haveria ainda um sinal, né, um último sinal aí, que seria, digamos assim, o sinal mencionado e talvez o sinal mais importante desses que nós lemos, né? Certo, pastor. No capítulo 24, verso 14, nós encontramos esse sinal. Esse sinal, ele tem uma diferença, porque ainda há pouco a gente leu o sinal e Jesus fala assim, olha, veja, ainda não é o fim. Mas agora, falando desse sinal, Jesus fala assim, olha, quando isso acontecer, então virá o fim. Olha só. Então diz assim, ó, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Amigo ouvinte, você internauta que nos acompanha, por que nós realizamos esse programa? Porque nós acreditamos exatamente no cumprimento desse verso. Nós acreditamos que quando esse evangelho, quando as boas novas da salvação e a volta de Jesus for anunciada para todas as pessoas, Jesus voltará. Irmão Daniel, eu estou cansado deste mundo. Claro, eu sonho com que a vacina realmente ela tenha um efeito positivo. Eu sonho com que a gente se livre dessa pandemia, mas eu sei, irmão Daniel, que essa vacina não vai curar o coração perverso do ser humano. Verdade, Ela vai curar, quem sabe, vai proteger de um vírus, mas não vai proteger do vírus do pecado. Eu acredito que a única maneira do coração humano ser liberto do vírus do pecado é a volta do Senhor Jesus. Entendo. Vai acabar de uma vez por todas com a presença do pecado nesta terra. Então, por isso eu sonho com a volta de Jesus. E se Jesus está dizendo que a pregação do Evangelho a todo mundo, a todas as nações, a todos os povos, é que será o sinal que ele diz assim, olha, então virá o fim. Então, irmão Daniel, eu preciso fazer isso. Agora, pastor, o irmão falava aí a respeito desse sinal, né, que é o último sinal, que é a pregação do Evangelho. Mas nós temos conhecimento, pastor, que existem alguns países, né, que pertencem aí ao islamismo, onde eles são fechados, né, onde eles não permitem a pregação desse evangelho, né, e aonde pessoas que aceitam esse evangelho, eles até matam, né, alguns países são fechados a esse ponto. Sim. Que se eles souberem que a pessoa aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, eles tiram a vida dessa pessoa e também da família toda. Sim, sim. Agora, existem outros países que já são um pouco mais abertos. Agora, pastor, como então esse evangelho vai ser pregado, pastor? Porque tem que ser pregado, né, a toda criatura, para que Jesus venha. O que o irmão poderia, não sei se eu estou pondo o pastor aqui em apertos aqui, mas como nós poderíamos definir e falar aos nossos irmãos e amigos aí do outro lado do rádio? A Bíblia nos responde, né? Sim, pastor. Existe uma promessa no livro do profeta Joel, no capítulo 2, em que mostra de que maneira é que esse evangelho vai alcançar esses países. Certo, pastor. Né? Porque se a gente perceber, humanamente falando, parece impossível. Isso que eu quero dizer, pastor. Impossível o evangelho ele alcançar todo esse planeta. Quando você olha, por exemplo, para países como ali do Oriente Médio. Isso. A países asiáticos. Janela 1040 que nós falamos, né, pastor? Então você realmente acha assim, puxa vida, isso aí é loucura desses cristãos. Como é que esse evangelho vai alcançar? Interessante, irmão Daniel, só enquanto eu encontro o texto de Joel, você sabe que no tempo de Paulo,
o tempo de Paulo. Certo, pastor Mike. A Bíblia chegou a dizer assim que Paulo apresentou a Cristo a todo o mundo conhecido. Olha O tempo só. de Paulo. Não é que realmente o mundo todo estivesse chegado ao conhecimento da palavra de Deus, mas a região ali, digamos assim, que era o cenário principal na época de Paulo. Então Paulo já tinha experimentado de alguma maneira, digamos assim, algo que iria ser potencializado no futuro. Entendo, pastor. E aí veja o que diz Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito Olha sobre só. toda a carne. Sim, pastor. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na Olha terra. só, pastor. E aí a gente Amém, então louvado seja o nosso Deus. percebe que essa obra Isso. que é feita por seres humanos, que é impossível de ser alcançado o mundo todo pela ação só do ser humano, em algum momento na história, o poder do Espírito Isso, Santo pastor. se unirá. É a resposta que eu gostaria. O poder do Espírito Santo se unirá, Isso. porque Joel fala assim: eu derramarei o meu Espírito. Isso, pastor. Veja que coisa tremenda. Quando o Espírito Santo for derramado, diz assim: olha, os vossos filhos profetizarão, os Isso, vossos velhos pastor. sonharão, os vossos jovens terão visões. O mundo cristão ele vai experimentar, irmão Daniel, um Pentecoste ainda maior do que aquele que os discípulos experimentaram. Entendo, Então, se pastor. os discípulos, quando experimentaram Pentecostes ali no início da história da igreja cristã primitiva, já foi algo que num único sermão, Pedro levou ao arrependimento Isso, 3.000 pastor. pessoas, num único sermão. Certo, pastor. Imagine quando essa promessa de Joel capítulo 2, verso 28, ela se cumprir na sua plenitude, porque Pedro até diz que isso aqui se cumpriu lá, né? Mas nós entendemos que ainda haverá um derramamento ainda maior Isso é do verdade. Espírito Santo. Então, pastor, eu posso crer que Deus estará usando, né, de milagres Sim, para que o evangelho ele chegue ao conhecimento de todas as pessoas. Assim como ele fez os milagres quando esteve aqui na terra, a ressurreição de Lázaro, né, a cura de cego e outros mais benefícios, milagres que o Jesus fez, que não tem explicação, nós só temos que aceitar. Então eu acredito piamente, pastor, diante desse relato da palavra de Deus que o irmão leu, que Deus ele vai intervir num dado momento para que o evangelho então ele seja pregado a toda criatura aqui nesse mundo, né? E milagre não se explica. Milagre não se a gente só tem explica. que aceitar. e não haverá, irmão Daniel, nenhuma pessoa que poderá dizer assim: olha, eu não me preparei porque eu não sabia. Isso é verdade. Não haverá. O estudo está tão gostoso, né, pastor, que nós precisamos avançar, Sim, né? Está sim. tão gostoso. Nós deveríamos ter começado antes aqui o estudo da palavra de Deus. A pergunta 5, pastor, Paulo fala de um outro evangelho que está sendo pregado. Olha só, como é isso, pastor? Um outro evangelho? Você tem lá em Gálatas capítulo 1, verso 6, né? Se o nosso amigo tiver a oportunidade de abrir a Bíblia, Certo, pastor. a gente abre aqui em Gálatas capítulo 1, verso 6. E aí nós podemos dizer, e o que fazer para não ser enganados, não é Isso. verdade? Olha o que Paulo diz, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, ou seja, no tempo de Paulo, esse problema religioso aí Certo, pastor. já existia. Olha só. E aí, como se proteger desse outro evangelho, desse evangelho que não é o evangelho de Cristo, né? Primeira epístola de João, ou primeira carta de João, no capítulo 4, o verso 1, veja que Paulo, ele dá um conselho muito importante para a igreja. Certo, Diz assim, ó: pastor. amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem Olha de Deus. só. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E me permita ler aqui um pouco mais. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Então, o apóstolo João nos aconselha a testar os espíritos. Certo, pastor. Será que aquilo que o pastor está ensinando realmente é a palavra de Deus? Temos que ir à Bíblia, né, Porque pastor? a Bíblia, amigo ouvinte, você que está nos assistindo, eu lhe digo,
Não confie em nós, não, né? A palavra, né? Na Bíblia. Por isso que todas as manhãs que nós estamos aqui, a gente pede para você pegar a sua Bíblia, a gente pede para você pegar, se não está com a Bíblia, mas pegar uma caneta, um papel para anotar, né? Você sabe que Paulo chegou a dizer que os crentes, os cristãos de Bereia eram mais nobres do que os Tessalônica. Por quê? Correto. Porque eles, depois que Paulo ensinava, eles buscavam na Bíblia para ver se estava... Conferia, né, pastor? Paulo havia falado que estava de acordo com a Bíblia. Correto. Né? Então nós precisamos ser dessa maneira. Infelizmente há muitos cristãos que seguem só o que o pastor fala sem consultar a Bíblia para ver se aquilo que o pastor falou... Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Agora, pastor, avançando um pouquinho mais, por que Deus manda, né, a nós como cristãos, como filhos de Deus, como seres humanos, provar o ensino dos profetas? É mais ou menos o que o pastor falou agora há pouco, né? Nós temos aqui Mateus 7, o verso 15, algo muito interessante nesse sentido de quando Deus nos recomenda, né? Ele diz assim, olha: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Olha só, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só. Então quer dizer, Deus, ao nos recomendar, Ele nos recomenda porque Ele sabe que os falsos profetas, eles estão ali, parece que a sua mensagem faz sentido. Entendo, pastor. Né? Mas como o texto diz de maneira muito clara, por dentro são lobos roubadores. Olha só. Né? Isso junto com aquele texto lido anteriormente, que fala assim que farão, movidos pela avareza, farão comércio de vós, comércio da fé. Entendo. Então nós precisamos realmente ter esse cuidado, né, com os falsos profetas e procurar comprovar o que eles estão ensinando se está de acordo com a Bíblia. Entendo, pastor. Esse deve ser a nossa regra. Você sabe que um dos pilares da reforma protestante era toda a Bíblia e somente a Bíblia, né? A sola escritura, né? Conforme o texto ficou ali em latim, e a tota escritura, ou seja, toda a Bíblia e só a escritura, só a Bíblia. Entendo. Então, a segurança para nós está em buscar na Bíblia se aquilo que o meu líder religioso fala é verdade ou não. E bem rapidinho, pastor, eu quero dizer ao senhor e também a todos os nossos ouvintes pelo rádio e pela internet, porque veja só, lá no antigo Israel, eles estavam diante de uma expectativa que era a primeira volta do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? E o inimigo, ele trabalhou de tal maneira no meio do povo de Deus, olha só, né, que diz a palavra de Deus que Jesus veio para os seus e os seus não aceitaram. Então veja como o inimigo ele pode estar trabalhando hoje em nossos dias, que é os últimos dias, para também tirar das nossas mentes, né, ou da mente da maioria das pessoas, né, essa questão, né, que nós estamos aqui estudando, que é a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que as pessoas não estejam preparadas para esse momento e se percam e não tenham esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo por ocasião da sua volta. Como nós somos, né, pastor, tão responsáveis hoje em relação a esse assunto, para que nós não possamos ser enganados, porque eu imagino que o inimigo hoje em nossos dias, ele está usando de tudo que a gente possa imaginar para poder nos enganar, para tirar dos caminhos de Deus. Assim como ele tirou o povo de Israel na sua maioria, graças a Deus que Deus sempre teve um remanescente e sempre terá um remanescente, graças a Deus por isso. Então vejam como é importante, né, a nossa situação e nós nos precaver mediante a palavra de Deus. Pastor, avançando aqui, como saber se uma doutrina, pastor, ela é verdadeira, né? Como saber, pastor? Olha, o Evangelho de João, no capítulo 7, verso 17, nós temos aqui um conselho muito importante. Diz assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Então veja, Jesus está querendo dizer assim, olha, você precisa verificar se a doutrina, certo, pastor, que está sendo ensinada, ela é de acordo com aquilo que Deus ensinou na sua palavra. Entendo. Eu não vejo outra maneira. Você sabe que Jesus, em João capítulo 5, verso 29, Jesus falou assim: examinai as escrituras. Examinar as escrituras. Então é o ato de examinar as escrituras, de comparar aquilo que está sendo ensinado com a Bíblia, que vai fazer a gente entender se a doutrina é verdadeira ou se não é. Agora existe um detalhe importante, irmão Daniel.
Não podemos fazer uma doutrina de um único verso. Certo, pastor. Imagina que você vai fazer a doutrina, vai estudar sobre a morte, e ler um único verso na Bíblia, e você já vai fazer uma doutrina sobre a morte a partir daquele único verso. Entendi, pastor. Nós precisamos considerar a Bíblia toda. Esse foi o método de Cristo, quando ele ensinou a Bíblia para os 2 discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emaús. A Bíblia diz que ele começou com Moisés e todos os profetas. Quem era o Moisés? Era exatamente os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, né? Chamado de Pentateuco. Então as doutrinas, elas precisam estar alicerçadas naquilo que a Bíblia fala sobre aquele assunto, e não sobre somente um verso. Infelizmente tem muita gente que faz uma doutrina lendo um único verso, e às vezes é o verso até mesmo fora de um contexto. Certo, pastor. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Agora, pastor, se os sinais estão cumprindo, né? O pastor falou aí do último sinal, que é a pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho está em andamento em todo mundo, né? Por que Jesus então não voltou, pastor? O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Aqui está algo muito importante, irmão Daniel, e a gente já caminha para o final desse estudo. Isso, né? Correto. No tempo de Pedro, no tempo da igreja cristã primitiva, ali a igreja do primeiro século, já existiam pessoas que questionavam: olha, isso que vocês estão falando, será que vai acontecer realmente, né? A ponto de Pedro, conforme está registrado aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9, Pedro ele teve que esclarecer. Ele disse assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Quer dizer que no tempo de Pedro já existiam pessoas que julgavam a promessa do Senhor demorada. Assim como nos dias de hoje. Certo. A gente encontra pessoas que estão dizendo: esse não vai voltar porque já passou tanto tempo, minha avó acreditava nisso, meu pai acreditava nisso, até agora não voltou. Então Pedro está falando que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E aí ele continua: pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só que bênção. Amigo ouvinte, amigo internauta, eu preciso lhe dizer uma coisa: por que Jesus ainda não voltou, já que os sinais estão acontecendo? Certo, pastor. Jesus ainda não voltou porque ele está esperando a tua decisão. Jesus ainda não voltou porque ele está esperando que você creia que nós de fato estamos vivendo no tempo do fim. Jesus ainda não voltou porque ele está desejando com que você conheça e pratique a doutrina de acordo com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia ensina. Jesus ainda não voltou porque ele está aguardando a tua decisão, a tua resposta. É evidente que Jesus não vai poder esperar por muito tempo, né? Haverá um momento em que aquilo que nós chamamos de graça que nos salva, haverá um momento que essa graça ela deixará de agir no coração humano. Correto, pastor. E nós não sabemos quando isso vai acontecer. Isso é verdade. Assim como a gente não sabe o dia que nós vamos morrer, isso. A gente não sabe também até quando a graça estará disponível para alcançar o coração do ser humano, não porque a graça ela perderá o seu efeito, certo, mas porque o ser humano fechará o seu coração de uma vez por todas para a graça de Deus. Por isso, amigo ouvinte, essa manhã nós queremos fazer um convite para você. Não gostaria você de se preparar para a volta de Jesus? Pastor. Não gostaria você, amigo internauta que nos assiste nessa manhã, de estudar a Bíblia e passar a viver de acordo com aquilo que tem aprendido na Bíblia, e assim se preparar para a volta do Senhor Jesus, crer que Ele de fato está voltando, que estamos vivendo no tempo do fim, e que nós precisamos então, dia a dia, hora a hora, manhã após manhã, nos preparar para a volta de Jesus. Isso é verdade. Pastor, que pena, né? O nosso tempo já se foi, né, pastor? E eu quero dizer também, pastor, acrescentar mais um pouquinho, que nós somos o quê? Nós somos mortais. A vida humana, ela é muito frágil. A vida humana, o Papai do Céu considera como uma névoa que vem o sol e logo ela o quê? Se dissipa, se acaba, não é verdade? E quando a pessoa morre, o que acontece? Jesus já voltou. O que você fez, fez, o que não fez, não faz mais, porque a palavra de Deus diz que os mortos o quê? Não pensam, não tomam decisões. Então, tudo que nós temos que fazer com relação a esse preparo, né, pastor? Nós temos que fazer agora, enquanto nós temos vida, né, pastor? Fica aí as suas considerações finais, a sua oração bem rapidinho. Vamos fazer a oração, então? Oremos. Nosso Pai amado, querido Deus, obrigado
porque o Senhor não nos deixou nas trevas com relação à volta de Jesus. Pelo contrário, o Senhor revelou os sinais que teriam lugar neste planeta quando estivesse próximo à vinda de Jesus. Amém, Senhor. Esta manhã, Senhor, o nosso pedido é nos ajude a nos prepararmos para o retorno de Cristo. Amém, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer a você, nosso irmão, nosso amigo aí do outro lado do rádio. Muito obrigado pela sua sintonia. E fica o convite, né, pastor, a estarmos conosco no próximo domingo, com a graça do nosso bom Deus, com a permissão do nosso bom Deus, quando nós aí iremos estudar, sim, sobre a volta. O maior evento, né, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço ao senhor, pastor Maito, pela sua disponibilidade, tá? Que Deus os abençoe, o senhor, a sua família, a sua esposa, tá? O seu trabalho, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E aos nossos irmãos e amigos, resta tão somente dizer aí o nosso muito obrigado e até o próximo domingo, se assim o nosso bom Deus o permitir.